Fala pessoal, meu nome é Victor e a gente está começando mais um vídeo aqui no canal Talking Core. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Ska, mas mais especificamente sobre a terceira onda do Ska, o Ska Core ou Ska Punk. E aí eu convido você aqui a fazer uma reflexão comigo. Se o Ska Core era ruim? Pra gente falar disso a gente precisa voltar um pouco na história. O Ska é um ritmo que passou aí por 3 ondas. A primeira onda aconteceu nos anos 60, na Jamaica, e é considerado o berço do Ska. Dessa época, pra mim, pessoalmente, o artista que eu mais gosto é o Desmond Dekker. Lá nos anos 70, começou a segunda onda do Ska, que é o two-tone. Essa segunda onda trazia muito a questão da classe operária inglesa e falava também muito sobre a questão do racismo, porque era uma época em que existia uma certa tensão racial na Inglaterra. E aí a gente pula pro finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, quando veio a terceira onda do Ska, que teve aí os seus representantes, na sua grande maioria, dos Estados Unidos. Essa terceira onda do Ska estava bem perto, bem conectada ali com o punk rock e com o hardcore. E daí surgiu um gênero que algum tempo depois alcançou a grande mídia. E mesmo que várias bandas tenham feito sucesso nessa época, não são todas elas que realmente tinham credibilidade para fazer esse tipo de som. E nos Estados Unidos essa discussão foi bem mais forte, porque havia a sensação de uma certa apropriação cultural. Ou seja, você tinha um ritmo regional que tinha nascido ali na Jamaica dos anos 60 e que agora estava sendo simplesmente incorporado dentro de um ritmo punk rock, mas que não trazia nada muito daquilo que era a origem. Então a grande maioria das bandas começou a fazer um som que era mais pop, mais comercial, apesar da conexão aí com o punk rock, e já não tinha muita conexão com aquele ska original, ainda que o termo ska fosse utilizado para denominar ali aquele ritmo. Então esse ska que a gente conhece aí, que tem grandes representantes aí como Real Big Fish, Less Than Jake, Goldfinger, tá bem longe do que foi o Ska original. E eu acho que sim, isso é um pouco problemático se a gente for parar para pensar. Não que fazer música seja problemático, não que fazer arte seja problemático, porque na minha visão a arte e a música são coisas que estão sempre ali se movendo. E são coisas orgânicas que vão absorvendo influências e vão se recriando. Mas ao mesmo tempo eu entendo os mais puristas da época de olhar para isso e pensar, pô, a gente criou aquilo, tem todo um contexto histórico social para o Ska surgir na Jamaica nos anos 60, o two-tone vinha ali muito com a questão da luta racial na Inglaterra. E agora tem uma molecada aí de subúrbio fazendo banda de punk rock, colocando lá uma sessão de metais e falando que é Ska. E eu acho que é aí que foi o problema. E sendo muito honesto, várias bandas de Ska dessa terceira geração, pra mim, soam basicamente como uma banda de pop punk com uma sessão de metal. E que em algumas músicas desliga ali o pedal de distorção pra ficar fazendo lá aquele contrarritmo. E sendo muito sincero, do meu ponto de vista pessoal, apesar de eu gostar de alguns artistas ali da primeira onda do Ska e da segunda, e pra mim, da segunda onda de Ska, os melhores ali são Madness e Specials. Pela época que eu cresci, eu fiquei muito mais conectado com a terceira onda do Ska. Mas porque pra mim, na estética dos caras, na identidade visual e no som mesmo, eles estavam muito mais perto das bandas de pop punk que estavam rolando na época. Pra mim fica muito claro que o Less Than Jake e o Real Big Fish estão muito mais perto ali de um Blink-182 do que de um Desmond Dekker da vida, do que de um Madness. E também a gente tem várias outras bandas que não eram de Ska Core puro, mas que também compõem algumas músicas em Ska. Você pode ouvir isso no Offspring, o Rancid fez isso bastante, mas não era uma banda de Ska, mas trazia isso nas suas influências. Mas não, respondendo a questão do início do vídeo, eu não acho que o Ska Core seja ruim. Eu só acho que é um gênero que está muito mais conectado com o pop punk e com o punk rock do que de fato com o Ska. Então talvez essa nomenclatura tenha feito um pouco de confusão naquela época e não tenha sido a melhor opção. E é engraçado, porque quando eu era bem mais novo, a primeira banda que me apresentaram como sendo uma banda de Ska foi o Goldfinger. E eu fiquei com aquele arquétipo musical na minha cabeça, que Ska é aquilo. Quando eu fui conhecer de fato o que tinha sido Ska, alguns anos depois, me deu um certo nó na cabeça. Porque eu ouvi aquilo e falei, não tem nada a ver com o Goldfinger. Mas para um jovem dos anos 2000 que ouvia Blink-182, Green Day, Offspring e Rancid, era muito mais fácil ouvir um Goldfinger, o Less Than Jake, o Mad Cats, do que de fato você se conectar com aqueles caras dos anos 60. Então, resumindo tudo, eu não acho que é um gênero ruim, eu só acho que talvez a nomenclatura não tenha sido das melhores. E sendo bem honesto, eu acho sensacional hoje em dia ter bandas aí como Interrupters ainda fazendo esse tipo de som e ver o Bad Optics, ou Optics, que acabou de lançar o primeiro single aí. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal. E eu acho que atualmente dessas bandas a que eu tenho mais ouvido tem sido o Less Than Jake mesmo. Mas você curte Ska Core? Você acha que tem alguma coisa a ver com Ska de fato? Deixa aí sua opinião nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!